má alimentação, falta de atividade física, por que as crianças de hoje estão obesas ou então com sobrepeso? E quais os problemas que isso acarreta? Estamos recebendo a psicóloga especialista em cardiologia pediátrica e obesidade infantil, Renata Lisboa Machado, e a endocrinologista e pediatra Cristiane Kopasek. Uma pergunta agora feita de um colega assim, mas como negociar com a criança isso, né? Sair um pouco da frente do computador, curtir mais as praças, como a Renata estava falando. Poder oferecer, né, atividades interessantes e poder os pais fazerem disso uma rotina, né? Aquela coisa que se diz, filho, tu tem que ler, filho, tu tem que estudar, mas o pai não pega um livro e não lê, né? Tem que comer então, salada, o pai não infância, come ela também salada. funciona muito pela questão do exemplo, dos modelos, né? E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que as crianças, né, boa parte das crianças que portam obesidade infantil, numa pesquisa que eu fiz, mostraram, assim, terem experiências muito empobrecidas no seu cotidiano, né? Não estão podendo explorar o que a cidade tem para oferecer, não podendo trocar muito, crianças mais retraídas, crianças que falam pouco, emudecidas, e poder estabelecer uma relação, então, da obesidade infantil com aquilo que por alguma razão não está podendo ser dito e que está sendo expresso pelo corpo. O corpo está falando algo que talvez não esteja sendo escutado, sendo valorizado. Claro. Marilena, tu me permites assim, um gancho com o que a Renata colocou, a questão da rotina. Tá? Do ponto de vista do desenvolvimento da criança, é muito importante que a criança tenha rotina desde cedo. O que a gente percebe na prática, no consultório, é que as famílias estão terceirizando praticamente tudo. Tá? Estão terceirizando a educação, estão terceirizando a alimentação, né? Estão terceirizando os cuidados. Então, seria muito importante que as famílias pudessem fazer uma análise. Eu brinco com os pais que eu faço uma invasão a domicílio. Sim, né? Então, que eles pudessem fazer uma análise do quanto que eles estão se envolvendo com seu filho, né? E estabelecendo justamente isso, as rotinas da criança, o cuidado com a alimentação dela, participando junto com a criança de uma prática de esporte ou de uma ida a um parque, uma praça, ou até conhecendo a cidade, como tu falaste, né? Tirar eles um pouquinho desse foco que está exagerado, que é o mundo das telas, tá? Não que isso também não tenha um papel importante, até tem, tá? Mas não é só isso. Existe uma diretriz que até é norte-americana, mas que a Sociedade Brasileira de Pediatria e nós aqui da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul também concordamos, é que se deve limitar em até 2 horas o tempo que a criança fica na frente das telas. Diariamente. Computador, televisão e ou videogame. Tudo isso só 2 horas, né? E tem coisa para fazer, né, Renata? Dá para ir à praça, dá para visitar uma oficina de música, né? Esse gancho tão bacana. Enfim, parques, praças, tem uma série de atividades que as crianças podem fazer, mas precisam do envolvimento da família. E especialmente a comida saudável que a senhora falou, né? Que tu falasse, sem dúvida. Amanhã começa aqui em Porto Alegre o 4º Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria. Podia falar um pouco? Esse assunto vai estar na tônica, tem mais dados? Com certeza. A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul está muito preocupada, né, com essa epidemia que nós temos. 1 em cada 3 crianças gaúchas está acima do peso. Tá? Isso é muito significativo e, de uma certa maneira, a gente precisa chegar até essas famílias, o pediatra precisa estar preparado para fazer essa abordagem, a se envolver com isso. Normalmente são casos complexos, né? Que a gente numa abordagem não consegue resolver. Então, o 6º Congresso, já é a 6ª edição desse congresso, além de vários outros temas dentro da pediatria, da atualização da pediatria, também vai abordar a questão da obesidade infantil, né? Vai ter uma mesa só de nutrologia pediátrica, né? Também uma mesa de endocrinologia que vai falar, inclusive, de uma população de bastante risco de obesidade, que são as crianças que nascem pequenas para a idade gestacional. Isso é uma coisa que também não se sabe muito, não se fala muito, né? Mas essas crianças que nascem prematuras ou que já têm uma restrição de ganho de peso na vida intrauterina, elas têm um risco muito maior
de desenvolver obesidade. Então, é importante que os pais saibam, né? Que se o seu filho já tem essa história, que mais ainda se tem que trabalhar. Uma criança que vai ter problemas de saúde para o resto da vida. E os psicólogos também preocupados também têm um encontro em agosto, é isso? Isso. Então, em agosto, lá no Instituto de Terapias Integradas de Porto Alegre, vai acontecer um curso que vai se chamar Obesidade Infantil, Desafios Atuais. E para quem tiver interesse, é um curso que vai ser aberto a interessados no tema, profissionais. Pode entrar no site, que é www.itipoa.com.br, ou pode ligar no telefone 3311-3008 para ter maiores informações. Até porque a gente nem chegou a falar a questão, né, da autoestima, a questão do desenvolvimento, da interação, o bullying, tanta coisa, né, que você sabe muito melhor. É um tema muito vasto. Eu tinha aqui pautas para colocar para vocês. É um tema muito vasto, né? É amplo, como tu citaste no início, é multifatorial, né? A abordagem é multidisciplinar. A questão realmente é muito ampla, né? A gente precisa de muito tempo para discutir e é bom que a mídia traga essa oportunidade de discussão, de alerta, né? Que a gente pudesse, inclusive, cutucar as autoridades. Existem alguns programas, mas a gente vê que eles até não são efetivos. Já está se tornando um caso de saúde pública, doutora? Com certeza, com certeza. Né? Eu atendo uma agenda do SUS, né? E os encaminhamentos por obesidade infantil são inúmeros. Né? Até cria um problema de agenda, porque há tanto encaminhamento por obesidade que aí fica restrito para tu atenderes o resto. E acho que tem uma dicasinha assim final, Marilena, que eu acho que é importante os pais terem um pouco de paciência, porque essa preocupação também excessiva que o filho emagreça logo urgentemente pode retroalimentar essa questão. Então a criança fica ansiosa porque ela precisa emagrecer, ela acaba comendo mais, né? Então é um processo. E muitas vezes é da família, né? Exatamente. E a criança tem uma vantagem sobre o adulto que é ímpar. A criança cresce. Então, cada 1 ou 2 centímetros que a criança cresce e cada 1 ou 2 quilos que ela emagrece, ela já, despenca naquela curva do IMC. Então, às vezes, só manter o peso e crescer já é importante, só que para manter o peso não dá para seguir comendo e ficar parado. Voltaremos a falar sobre esse assunto com certeza. Já estão convidados para uma próxima vez. Tem outras questões para serem colocadas. Por hora, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela sua companhia essa noite. Nós lhe desejamos uma boa noite. Até a próxima edição, até amanhã.